Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos à nossa sexta TPC pela Diretoria de Ensino. Eu sou a Alessandra, PCNP de Língua Portuguesa. Olá, professores, boa tarde, eu sou a PCNP Marilanda, quero desejar as boas-vindas a todos. Hoje nós vamos retomar um pouquinho sobre o Programa de Recuperação e Aprofundamento, né? Nós vamos dar continuidade, já apresentamos esse programa em uma TPC, e hoje nós vamos retomar um pouco desses conceitos e também aprofundar um pouquinho também. Os nossos objetivos de hoje: reconhecer relações entre o Programa de Recuperação e Aprofundamento e projetos para a melhoria da aprendizagem, refletir sobre como fortalecer a implementação do Programa de Recuperação e Aprofundamento e projetos para a recomposição da aprendizagem, em especial o programa Aprender Juntos, a partir do diagnóstico dos desafios e proposição de melhorias. Aqui nós vamos fazer uma breve visitação sobre o resultado, né, do SARESP. Lembrando que aqui a gente vai observar de um modo geral toda a rede estadual, mas cada unidade escolar também já tem esse resultado disponível, né, que vocês podem fazer esse acesso e essa consulta também. Então aqui, só para a gente relembrar, a gente já sabe que, infelizmente, temos aí uma defasagem, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, né, aqui falando especialmente do SARESP, que é onde a gente traz esses dados, mas também a gente sabe da defasagem que acarretou em todas as outras disciplinas. Tá? Observando aqui em língua portuguesa, no ano de 2019, nós tivemos um índice de 216,8 e em 2021, um índice de 198,2. Tá? Tivemos uma variação, um decréscimo de 8,58 em língua portuguesa. A gente sabe que, como eu disse, temos toda essa defasagem, mas com o agravamento, né, com a vinda da pandemia, isso agravou muito mais esses nossos resultados. Em matemática, também tivemos aí uma queda um pouco mais significativa, porque em 2019 tivemos 231,3 e em 2021, 210,2, com uma variação de 9,12%. Então, se vocês observarem no gráfico, a gente percebe, né, esse decréscimo que aconteceu, devido aí a pandemia foi um grande agravante, mas a gente sabe também que infelizmente, as nossas escolas já possuem essa defasagem, né? Então, esse programa que nós vamos aprofundar um pouquinho mais, esse projeto, é justamente para tentar melhorar um pouco esses índices e trazer essa recuperação. Aqui, a gente tem também mais uma análise ainda focado em língua portuguesa, né? Então, em língua portuguesa, um aluno que está aí no 5º ano, ele apresenta a mesma proficiência de um estudante do 3º ano do ensino fundamental. Então, a gente vê aí uma defasagem de 2 anos, né? Já na 3ª série do ensino médio, um estudante ele sai com a proficiência de um estudante do 8º ano. Então, a gente percebe que o desnível aí, né, a defasagem é muito maior. Então, a gente sabe que, infelizmente, chegam no nosso 6º ano, que é o nosso foco, e essa defasagem, se ela não for sanada, ela vai sendo sempre acarretada e vai refletir lá no 3º ano, né? E, como já foi dito, com a vinda da pandemia, isso intensificou um pouco mais. Já em matemática, também a gente tem esse mesmo decréscimo, né? Essa mesma defasagem bem acentuada. Por exemplo, um aluno do 5º ano, ele também vai apresentar a mesma proficiência, só que agora de um aluno do 2º ano, né? Então, em língua portuguesa, ele apresenta a proficiência de um aluno do 3º ano e em matemática do 2º ano. Então, a gente percebe que tem uma defasagem maior ainda em matemática, né? Isso, infelizmente, já é sabido por toda a rede. E um aluno da última série do ensino médio, né, ele sai com uma defasagem de quase 6 anos em matemática. Então, esse programa que nós vamos intensificar, visa justamente isso, né, fazer com que a gente recupere e aprofunde um pouco mais esses conhecimentos dos nossos estudantes. Dando continuidade a essa primeira reflexão feita pela PCNP Alessandra, nós vamos falar sobre o propósito do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Os números que foram apresentados aqui justificam, né, a necessidade de se implementar esses projetos
Além da Escola, Aprender Juntos, que fazem parte desse programa de recuperação. Qual o propósito de recuperação e aprofundamento da aprendizagem? O objetivo do programa de recuperação e aprofundamento e dos projetos de reforço e recuperação, Aprender Juntos, Além da Escola, o PRI, que é o Programa de Recuperação Intensiva, é garantir ao menos as aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Então, nós temos aí essa questão da pandemia, né? Por conta do impacto da pandemia nas aprendizagens dos estudantes, em 2022, a principal referência do que os estudantes devem aprender é justamente a matriz de habilidades essenciais. O que faz parte dessa matriz? Então, nós temos aí habilidades essenciais do ano série, que o estudante está cursando, habilidades dos anos séries anteriores, que são pré-requisito para o estudante aprender, para que o estudante possa aprender as habilidades selecionadas do ano e avançar na trajetória. Então, é muito importante que sejam implementados esses projetos, que eles possam ser realizados, sempre tendo como referência essas habilidades essenciais, porque o próprio nome diz, é um processo de recuperação. Aqui nós temos a representação desse guarda-chuva, né, que é aquilo que corresponde ao que é mais amplo, que é justamente esse programa de recuperação e aprofundamento. Então, esse programa é amplo e fazem parte dele algumas frentes, alguns projetos que visam a essa recuperação. Então, nós temos aí o projeto Aprender Juntos, que corresponde ao agrupamento de estudantes por habilidades próximas, né? Isso contempla também as turmas de 3º a 6º ano do ensino fundamental. Nós temos o projeto de reforço e recuperação que deve acontecer nas escolas, sempre de forma contínua. Nós temos também o Além da Escola, a monitoria de estudos, que contempla desde os estudantes do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Ele pode acontecer no contraturno, ele pode acontecer de forma presencial ou online, e tudo isso acontecendo como a própria imagem apresenta para vocês, todos esses 3 projetos, eles estão dentro do tempo regular de aulas. Agora, pensando num momento que também é uma ampliação, né, dessa questão da recuperação, nós temos o PRI, que é o Projeto de Recuperação Intensiva, que deve acontecer nas férias. O PRA, ou Programa de Recuperação e Aprofundamento, como já foi dito, ele é mais amplo, por isso que ele está sendo representado aí por esse guarda-chuva, e ele corresponde às ações de recuperação e aprofundamento que a Secretaria da Educação proporciona aos estudantes de todos os anos séries, para fortalecê-lo a projetos que se complementam entre si. Então, esses 3 projetos que nós observamos, né, que podem acontecer no tempo regular de aula, ou no contraturno, ou até mesmo pode acontecer, né, no tempo de férias, eles visam justamente a garantir a aprendizagem, pelo menos das habilidades essenciais dos nossos estudantes. O projeto de reforço e recuperação, o chamado PRR, ele foi instituído originalmente em 2019. Ele sofreu algumas alterações, algumas adaptações de lá para cá. Ele foi atualizado em 2022. Nós temos aí a resolução que corresponde a esse projeto, então a resolução SEDUC 13 de 2022, e pela portaria COPED-CRH número 1 de 2022. Qual que é o objetivo desse projeto de recuperação? Oferecer apoio adicional para a recuperação com atribuição de aulas a professores adicionais. O objetivo de se oferecer essas aulas para esses professores, né, adicionais é justamente para que eles possam potencializar essas atividades de recuperação. Então, eles vão servir como um apoio, trazendo a sua contribuição em relação aos conhecimentos de sistema de alfabetização, a questão do letramento matemático. O objetivo é justamente garantir que a gente tenha um aprofundamento nessas atividades, para que os estudantes possam avançar e seguir com sucesso a sua trajetória escolar. A respeito da aprendizagem profunda,
que é um também dos nossos objetivos quando nós pensamos na aprendizagem como um todo, mas, sobretudo, nesse processo de recuperação. O que os professores marcantes para os estudantes que conseguem promover o seu engajamento e desafiá-los a aprender fazem de diferente? Então, se todos nós formos parar para pensar aqui, em algum momento da nossa vida nós tivemos um professor que foi um diferencial na nossa formação. Ele tinha um jeito de ensinar que era diferente, ele tinha um jeito de nos manter mais atentos, mais envolvidos com a aula. O que exatamente esses professores trazem de novo, de inovador, que conseguiram engajar, né, nos engajar, engajar alguns dos nossos amigos, e o que eles podem fazer hoje que podem também engajar os nossos estudantes. Então, pensando aqui, nós temos uma tabela para fazer essa representação. Pensando na prática tradicional, as prioridades pedagógicas. O que é priorizado? A amplitude. Quanto mais conteúdo, quanto mais conhecimento, quanto mais o aluno souber, melhor. Na prática transformadora, vai muito mais além dessa questão da quantidade de conteúdos, mas na profundidade com que esse estudante consegue aprender, absorver esses conhecimentos, colocar em prática. Então, existe aí uma diferença entre saber mais e saber com mais profundidade. Qual o objetivo educacional? Quando a gente pensa naquela prática tradicional que muitos de nós, né, vivenciamos, é cobrir o material. Muitas escolas que pensam em terminar todo o material pedagógico, cumprir com todos aqueles conteúdos. Quando se trata, por exemplo, de uma prática transformadora, a gente pensa muito mais em inspirar o estudante a entrar em campo. O que se quer mesmo é motivar, é engajar os estudantes. Visão sobre o conhecimento. Na nossa prática tradicional, nós vivemos também, né? Privilegia-se o certo, evita-se a todo custo o erro. Quando a gente pensa numa prática transformadora, a gente já tem um espaço para o incerto. Porque o objetivo é fazer com que os nossos estudantes reflitam sobre aquilo que eles estão aprendendo. Será que é isso mesmo? Eu posso ir mais além, eu posso buscar mais conhecimento. O papel do estudante, lá na prática tradicional, era receber o conhecimento, né, e depois devolver nas provas. Hoje, quando a gente pensa numa prática transformadora, a gente pensa em criação, inovação. Então, o papel seria de criador do conhecimento. A visão sobre o erro, como já foi dito, a ser evitado, aquela mentalidade fixa, existe sempre aquilo que é certo e não há como contestar. Quando a gente pensa numa prática transformadora, nós estamos falando de um aluno que é crítico para a aprendizagem, a mentalidade para o crescimento. Nós podemos pensar numa abertura para mudanças. Em relação ao ethos, quando a gente pensa na prática tradicional, nossa, é importantíssimo que o estudante venha cumprir com a sua obrigação, sempre pensando que ele precisa fazer tudo o que está sendo imposto para ele não pode falhar. Quando nós pensamos numa prática transformadora, a gente já pensa que é muito mais importante para o estudante que ele tenha um propósito. E essa prática também pode e deve passar pelo lúdico, ou seja, os professores podem e devem proporcionar cada vez mais atividades lúdicas, momentos em que as atividades possam ser mais engajadoras, mais desafiadoras. Pensando agora nessa questão do domínio da aprendizagem profunda. Experiências de aprendizagem profunda combinam. Então, esses 3 aspectos são importantes aí. O domínio, a identidade e a criatividade. Então, vamos ver as características aí de cada um. Domínio, desenvolvimento de competências e habilidades. O aluno tem que dominar aquilo que ele conhece. Identidade, conexão entre a identidade de cada estudante e o que estão fazendo. Então, quanto mais próximo aquilo que o professor estiver trabalhando em sala de aula, com aquilo que corresponde à realidade do estudante, mais fácil será realizar essa conexão com os estudos. E criatividade.
promovendo o aprendizado por meio da produção de conhecimento. Então, não é simplesmente receber o conhecimento como a gente acabou de ver na prática tradicional, é muito mais do que isso. Eu me envolver, eu perceber a relação desse conhecimento com aquilo que eu vivo, no meu bairro, na minha realidade, na minha casa, e como eu posso criar em cima disso, né? Como eu posso colocar a minha marca, a minha identidade, aquilo que eu posso fazer de diferente. Pensando nas estratégias de aprendizagem, porque muitas vezes a gente discute muito, né, nas nossas formações sobre estratégias de ensino, metodologias. Então, pensar também do ponto de vista do aluno, quais são as estratégias que favorecem a sua aprendizagem. O que são essas estratégias? Formas pelas quais os estudantes atingem seus objetivos acadêmicos e estão associadas às suas capacidades de regular a própria aprendizagem. Então, nós temos aí o primeiro aspecto, né? A primeira estratégia de aprendizagem é o monitoramento. É muito importante que o estudante monitore os seus estudos, que ele consiga perceber até onde ele aprendeu, o que ele precisa aprender, como ele pode avançar, com quem ele pode buscar mais informações. O monitoramento é consistentemente verificar a própria compreensão sobre os conteúdos estudados e autorregular os comportamentos para aprimorá-la. Como eu posso buscar o conhecimento? Como eu posso compartilhar as minhas dúvidas? Outro aspecto importante, outra estratégia a ser considerada é a elaboração. Descobrir como os novos conteúdos interagem com anteriores aprendidos e como podem ser úteis na prática, como eu posso aplicar esse conhecimento. O esforço também é extremamente importante. Consistentemente se empenhar para o aprendizado e não desistir diante das dificuldades. Então, quanto mais eu desafiar esse aluno, mais ele vai se esforçar, mais ele vai elaborar e mais ele vai monitorar esse conhecimento. E por fim, nós falamos de uma outra estratégia que é importante também, que é a memorização. Em alguns momentos será necessário que o estudante venha a memorizar alguns conceitos, alguns conhecimentos. O problema da memorização é quando ela acontece de forma isolada, mas dentro desse conjunto ela também tem um papel importante. O que significa memorização como estratégia? Repetir a matéria para decorar o conteúdo e poder repeti-lo. Em alguns momentos essa ação será necessária. Então, nos aprofundando um pouco mais sobre esse programa de recuperação e aprofundamento, nós vamos considerar agora alguns aspectos que fazem parte de todo esse processo de recuperação, o material didático, a tecnologia, as transmissões do centro de mídias, ou seja, tudo aquilo que corresponde ao que a gente tem hoje como o chamado cronograma integrado. Pois bem, programa de recuperação e aprofundamento. Ele envolve todos esses aspectos que aparecem aí no slide, desde os recursos didáticos, pensando no material impresso, pensando nos materiais digitais, a que os professores, coordenadores têm acesso, o currículo paulista, o Aprender Sempre, o currículo em ação, pensando também na própria formação, né, que são repassadas, que parte da Secretaria da Educação, essa formação que é repassada para as diretorias de ensino, passa pela EFAP, até chegar aos PCNPs e coordenadores, até chegar aos professores. A tecnologia que também faz parte disso. O Centro de Mídias, que hoje tem um papel diferente do que tinha nos anos de 2020 e 2021, continua sendo uma grande base de conhecimentos, continua dando grande suporte para toda a rede estadual. Ele continua sendo um apoiador da aprendizagem. No acompanhamento, os coordenadores pedagógicos estão nas escolas, os professores coordenadores gerais também, os PCAs, eles estão nas escolas também para acompanhar esse processo junto aos professores. O objetivo, como está sendo colocado aí, é não deixar ninguém para trás, ou seja, o objetivo é recuperar todos os estudantes. Avaliação. Também faz parte desse processo as avaliações que podem ser internas ou externas. Nós temos a avaliação diagnóstica de entrada, a avaliação de aprendizagem em processo, e tantas outras, e as próprias atividades avaliativas e avaliações dos professores que acontecem dentro das escolas,
Qual o objetivo dessas avaliações? Diagnosticar, formar, acompanhar a evolução dos estudantes, suas dificuldades e, com base nisso, pensar nas atividades que são voltadas para esse público para recuperar as defasagens. E o próprio currículo, que dá todo o suporte, que é a nossa principal referência. Então, como já foi dito antes aqui, a gente tem como meta recuperar todos, e pensando nesse sentido, a gente precisa ter como referência as habilidades essenciais do currículo paulista. Então, todos esses aspectos, eles fazem parte desse programa de recuperação. E eles estão presentes nesse acesso que nós temos ao chamado cronograma integrado. Então, o que é o cronograma integrado? É uma ferramenta que garante a coerência sistêmica das ações do Programa de Recuperação e Aprofundamento, apoiando o trio gestor, então, diretores, vice-diretores, professores coordenadores de área, ou PCG, esse é o chamado trio gestor, e também o professor no planejamento de suas ações. Então, ao acessar o cronograma integrado, o professor tem acesso, né, a todo o material, a programação das transmissões, a tudo aquilo que é colocado na rede estadual para fornecer as atividades que estão tendo como referência as habilidades essenciais do currículo paulista. O cronograma integrado evidencia a relação entre currículo, material didático, formação em ATPC, aulas do centro de mídias e as avaliações. Então, ele contempla todos esses aspectos que fazem parte da recuperação. O professor, tendo acesso a esse material, ele consegue dar seguimento a essas atividades de recuperação com muito mais tranquilidade. O programa de recuperação e aprofundamento, que é o que nós chamamos, né, normalmente de PRA, ele tendo como apoio o cronograma integrado, ele facilita cada vez mais o trabalho do professor. Então, como é organizado, né, esse material do cronograma integrado? Em primeiro lugar, existe um roteiro formativo, como que está sendo colocado aí. O que é o roteiro formativo? Como está bem escrito, documento que especifica os temas centrais, denominados eixos formativos, a serem elaborados durante as formações de cada uma das sequências didáticas ou sequências de atividades do bimestre. Então, com base nesse roteiro, é que são elaboradas as chamadas pautas formativas, que são aquelas que serão transmitidas pelo Centro de Mídias. Então, o que são as pautas formativas? Construídas com base em rubricas, com critérios, com parâmetros de qualidade e comentários para o formador. São utilizadas pelo formador nas transmissões e disponibilizadas aos professores por meio do repositório do Centro de Mídias. É muito importante que os professores acessem, né, na internet o cronograma integrado, para que possam acompanhar as transmissões, para que possam ter acesso ao material digital, para que possam também ter acesso aos comentários, que tudo isso faz parte da formação. Né? E, como eu disse, facilita cada vez mais o trabalho do professor em relação às atividades de recuperação, ou em relação ao trabalho dos professores como um todo, de maneira geral, mas especialmente tomando aqui como nossa principal meta a recuperação dos estudantes. Foram 2 anos de pandemia que dificultaram ainda mais, né, o processo de ensino, a qualidade de ensino e a aprendizagem, né, dos estudantes que estão aí na nossa rede estadual. Também faz parte desse cronograma integrado as chamadas sugestão de atividades. Então vamos lá, orientação aos professores e ao professor coordenador, ao PC de cada escola, para fomentar as discussões na unidade escolar na sequência de cada transmissão. Então aqui nós chegamos ao chamado desdobramento, que faz parte. Então cada transmissão que é colocada para os professores no Centro de Mídias, ela tem que vir acompanhada de um desdobramento, que é essa conversa entre professores, dentro das unidades escolares, o acompanhamento, na medida do possível, pelo coordenador, para que ele possa também fazer as devidas intervenções. É o momento para os professores pensarem juntos, né, com base nessas formações, como eles podem organizar essas atividades de recuperação, de preferência que seja de forma interdisciplinar para atingir os nossos estudantes.
Eu vou passar um pouquinho a palavra agora para a PCNP Alessandra, ela vai dar continuidade à nossa formação. Obrigada, Mari. Eu vou mostrar para vocês um pouco agora da análise dos resultados das avaliações e as organizações dos reagrupamentos, né? A organização desses agrupamentos. Lembrando que a gente está tratando aí do projeto Recuperação e Reforço, e em especial do tempo do Aprender Juntos, né? Que o foco desse Aprender Juntos é o 6º ano, mas todo o processo de recuperação, ele envolve todas as séries, né? Então, todos os componentes também podem e devem fazer essa recuperação, porque, como a Mari disse nos slides anteriores, a recuperação, ela é um processo, né? Ela é contínua. E devido a tudo que a gente, né, passou aí com a pandemia, como já foi dito, teve todo esse agravamento. Então, como que a gente faz para ter esses resultados, né? Como que a gente vai fazer a análise desses resultados? Então, e como que é esse reagrupamento e a importância desse reagrupamento? Porque a gente não pode simplesmente agrupar o aluno, né, deixar que ele faça esse agrupamento, deixar que ele escolha com quem ele quer sentar para fazer atividade, porque aí não se torna um agrupamento positivo, né, produtivo. A gente precisa fazer um reagrupamento que traga essas condições de desenvolver a habilidade que os alunos possam também, entre si, fazer essa troca. Tá? Então, o reagrupamento dos estudantes e suas necessidades de aprendizagem. O reagrupamento deve levar em consideração os seguintes aspectos: a identificação das habilidades que precisam ser desenvolvidas, e aí é claro, né, a gente sabe que cada estudante tem a sua particularidade, então a gente não vai ter ali estudantes com a mesma habilidade para ser desenvolvida, mas a gente vai ter habilidades semelhantes, tá? A organização dos estudantes por agrupamento de acordo com as suas necessidades de aprendizagem e o engajamento de todos os professores na elaboração e desenvolvimento de estratégia de ensino, diferenciadas que possam favorecer a troca entre pares e articulação entre os componentes curriculares, que foi o que eu falei anteriormente, né? A gente tem que promover esse agrupamento, mas de um modo produtivo, né? Um modo em que eles consigam fazer essa troca e essa troca também traga resultados, tá? E isso, é claro, a gente vai fazer através dessa análise. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que a gente tem muito prático, muito fácil, que é na sede, tá? E tem também, claro, né, durante as atividades que vocês passarem para os estudantes, as avaliações que vocês fizerem todos esses movimentos de aula mesmo, né, é possível, a partir desse também, fazer essa identificação das habilidades e pensar como que eu vou fazer esse agrupamento, tá? Então, aqui eu coloquei um caminho muito fácil, como eu já disse, que está na sede, que já traz para nós todo esse percurso, todo esse caminho, tá? Então, todo professor tem acesso a esse caminho, né, que é na sede. Então, aqui tem aí a aba pedagógico, que é onde vai entrar. Quando clica na página, na aba pedagógico, a gente tem aí a aba plataforma CAED. Nessa plataforma CAED é onde estarão essas orientações e também o diagnóstico que a gente tem, tá? O que a gente trouxe, então, vai abrir essa próxima tela para vocês, que é onde dá para a gente acompanhar todo o resultado dos nossos estudantes, monitorar quem já fez tal atividade, quem ainda precisa fazer, tá? No caso aqui, o nosso foco vai ser os resultados, tá? Então, serão os resultados. Então, aqui, quando você clicar lá em resultados, vai aparecer essas 3 abas aqui. Então, pensando em língua portuguesa e matemática, tá? A gente vai ter aqui a aba avaliações, que vai trazer para nós as APs, né, a avaliação em processo, e também a ADE, que foi aquela primeira prova de entrada, né, a diagnóstica de entrada. Pensando nessa outra aba aí do lado, sequências digitais de atividades, a gente vai ter as disciplinas que compõem a área de ciências humanas, né, e também a área de ciências da natureza, tá? Infelizmente, não tem para arte e educação física, mas com as habilidades tanto de língua portuguesa e matemática e das áreas de ciências humanas e natureza, também é possível esse professor fazer essa troca. Então, ele vai observar qual habilidade apresenta maior defasagem aí, né, e o que ele pode colocar em prática para desenvolver esse agrupamento e também proporcionar
o desenvolvimento das habilidades dos estudantes. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente tem aqui avaliações, então eu vou entrar no campo 2022, e aí vai aparecer para vocês, no caso aqui, a nossa visão é a visão da rede, tá? Não é nenhuma escola específica, mas no caso de vocês vai aparecer a escola a qual você leciona, tá? No caso, a gente sempre tem essa visão, né? Eu vou pegar aí a menor habilidade, né, que teve o menor percentual de acertos, e é onde eu vou desenvolver com os meus estudantes alguma atividade diferenciada, uma atividade de reforço, uma atividade de recuperação e aprofundamento. Então, aqui, a gente pegou uma habilidade de matemática, tá? Se vocês observarem ali, tá? Já está até destacado, já vem tudo isso muito pronto para vocês, né? 32% foi foi o percentual de acertos. Então, olhando aqui para essa tela, a gente percebe que o menor índice de acerto foi aqui, nessa habilidade de matemática, tá? Que é ler, reconhecer e registrar medidas, intervalos de tempos em horas, minutos, em situações relacionadas ao cotidiano, como informar horário de início e término de realização de uma tarefa. Aqui, se a gente for observar um pouquinho mais além, a gente percebe que é uma habilidade do quarto ano, tá? Então, mesmo assim, mesmo sendo uma habilidade do quarto ano, né, que tinha que ter sido desenvolvida, tinha que ter sido estruturada lá no quarto ano, ela ainda aparece aqui no sexto ano, com uma habilidade em defasagem, porque é o número que a gente apresenta aí, o menor número de acertos. Mas também, para esse processo de recuperação e aprofundamento, esse projeto, a gente não pode pensar em observar somente o menor índice, tá? Por quê? A gente precisa também ter um outro olhar, porque senão a gente pensa, fica muito atrelado a isso, né? Eu vou trabalhar só a habilidade que apresenta ali a menor defasagem, mas sem analisar de fato o porquê dele estar com essa defasagem tão grande, tá? Como no exemplo seguinte. Nesse exemplo seguinte, a gente tem aqui, se vocês observarem, né, o percentual ele está bem mais alto do que na outra tela, né? Na outra tela nós estávamos em 32%, e aqui nós temos um percentual para a habilidade 03, né? A habilidade 03, ela teve aí 70% do percentual de acertos. Então, se a gente olhar, nossa, não está tão baixo, né? 70% é um nível considerado, é uma porcentagem considerada boa. É boa, porém, se a gente for analisar de um modo mais a fundo, a gente vai perceber que essa habilidade é uma habilidade do terceiro ano. Então, vocês olham aí, ensino fundamental 03, corresponde ao terceiro ano de matemática, né? Que é resolver e elaborar problemas de adição e subtração com o significado de juntar, acrescentar, separar, utilizando diferentes estratégias. Aqui, é esse tipo de olhar que a gente precisa ter. A gente teve aí uma turma que atingiu 70% de acertos, porém, essa habilidade é do terceiro ano. Nós estamos tratando de um sexto ano. Então, a gente tem aí, perdão, nós temos aí 3 anos de defasagem, né? Então, essa habilidade que precisava ter sido consolidada lá no terceiro ano, né, precisava ter sido, que é a habilidade estruturante, ela precisava ter sido consolidada lá no terceiro ano, porém, isso não aconteceu. Como isso não aconteceu, acarretou aí, né, para a próxima habilidade que virá, ela vai trazer uma certa dificuldade, porque os alunos não conseguiram consolidar essa que era do terceiro, então isso vai ter um efeito cascata, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente depois, a importância de consolidar a habilidade no seu ano correto. E o mesmo exemplo aqui, para outra habilidade, a 04, né? Ela teve 87% de percentual de acerto, né? Que a gente olha também, nossa, que número expressivo. Porém, também é uma habilidade do quarto ano, tá? Não é uma habilidade específica do sexto ano, que é esse olhar que a gente pretende desenvolver, que não é simplesmente eu olhar para a habilidade com o menor índice, claro que isso é importante, né? Eu preciso sanar essa dificuldade, sanar essa defasagem, mas eu também preciso ter esse olhar, porque a gente, se for observar aqui, eu tenho 80, vamos pegar a de 70%, por exemplo. Eu tenho aqui uma habilidade que 70% dos meus estudantes conseguiram resolver, porém 30% é um número expressivo também, né? 30% não conseguiram, mas pensando que nós estamos analisando uma habilidade do terceiro ano. Então, todo esse olhar diferenciado, ele precisa ser muito bem trabalhado. Então, quando vocês forem fazer a análise, é importante não focar apenas e somente na habilidade com o menor percentual de acertos, mas também ter esse olhar.
a habilidade que teve um número maior, ela corresponde ao ano que o aluno se encontra, ao ano que o estudante está frequentando? É de um ano anterior? Né, ou de anos muito anteriores, como é esse caso aqui, de um terceiro ano, tá? A TPC, ela vai ter uma continuidade, tá? A gente ainda vai tratar um pouco mais sobre como aplicar esse percentual, como fazer essa análise, como observar e fazer as intervenções de um modo mais correto. Então, na nossa próxima TPC, traremos para vocês algumas sugestões, e também vamos analisar mais um pouquinho como podemos trabalhar esse acúmulo, né, que houve na defasagem, né, o que acarretou tanto problema assim na nossa aprendizagem. Então, até a próxima.